Pode começar. Opa, então vamos lá. Pessoal, bom dia aí a nossa mocidade. Parabéns aí pelo vídeo no culto. É realmente muito emocionante aí. E, primeiramente, queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar colaborando com a mocidade mais um ano, no ano de final de 2019, início de 2020. Reverendo Davi me procurou e, apesar da pandemia do ano passado, né, pastor? Nós estamos retomando esse ano esse contato com a mocidade, com quem eu tenho diversas ligações, né? Afinal, né? Meu genro, entre aspas, né, pastor, está aí na mocidade, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço, pastor Davi, por estar aí proporcionando mais esse tempo com vocês, que eu digo que não é um tempo de ensino e aprendizado, é um tempo de troca de experiências, né? Já que vocês já também caminharam um pouco aí durante a vida. Então, esse período que a gente vai passar nos próximos 2 trimestres, ele serve aí para a gente trocar bastante experiências, né? E para a gente iniciar com a nossa participação, a participação aí do Reverendo Davi, que nós vamos estar fazendo essa dobradinha durante esse trimestre, gostaria de fazer uma oração bem rápida, apenas para iniciarmos esse trimestre e a aula de hoje. Então, vamos lá, irmãos, oremos. Senhor Deus, meu Pai, te agradeço mais uma vez por estarmos na tua presença. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Que todas as palavras, pensamentos, ações e atitudes sejam para a tua honra e a tua glória. Que tudo que seja compartilhado e ensinado aqui seja para engrandecer o teu nome na face da terra, por hoje e sempre. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, irmãos. Nós vamos aí começar mais um trimestre, né, na presença aí dos nossos companheiros aí da UMP, e vale um primeiro lembrete, que a gente está dando aí, eu acho que em todas as aulas, que essa aula está sendo gravada, né, e será disponibilizada lá no canal da IPN, no YouTube. Opa, deixa eu voltar um aqui, gente. Correu um a mais aqui. E aí, a partir do momento que você permanece nessa sala, né, você está concordando com essa disponibilização do vídeo e, caso ocorra, a reprodução da sua imagem e da sua voz. Em tempos aí de Lei Geral de Proteção de Dados, é interessante sempre esse lembrete para que a gente possa transcorrer da melhor forma possível as nossas aulas. Porque a gente tem uma abençoada aula até o meio-dia, né? Como eu disse para todos vocês, esse trimestre, as 9 aulas, eu vou estar fazendo a dobradinha com o nosso reverendo, Davi Medeiros, e esperamos aí trocar bastante experiências num tema que é bastante complexo, não é fácil, né? Muita gente acha que vem aqui para ganhar dinheiro, né? Como já disseram aí no início, né? E o objetivo não é esse, como vocês vão ver nos próximos slides, né? É a gente trocar um bate-papo, trocar realmente experiências sobre finanças e fé cristã. Né? O apóstolo Paulo ele já dizia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Lá na carta 1 Timóteo, né? Essa tentação de ficar a risco pode nos levar a diversas ciladas, né? Tem gente acha e leva a ferro e fogo que o dinheiro é a alavanca do mundo, é a mola mestre de tudo. Pelo dinheiro, né? Muitas pessoas se casam, se divorciam, morrem, matam, dão falso testemunho, corrompem e também são corrompidas. Há um mito que esse dinheiro traz ao longo dos anos, né? Que ele gera segurança, gera felicidade. Isso também pode-se dizer que ele faz isso, ele proporciona, sim, benefícios, luxos e confortos nessa vida. Com certeza o dinheiro proporciona isso. Mas o que a gente vê são algumas situações, né, diferentes, né? Pessoas ricas que vivem em casas luxuosas, fazem muitas viagens, mas no fundo, não são felizes.
Tenho vários amigos que têm excelentes empregos, ganham muito dinheiro, tanto na área pública quanto na área privada, mas não são felizes. E a pandemia, irmãos, né, principalmente o pessoal da mocidade aí, veio para trazer e quebrar, eu acho que muito desses estereótipos, né? Pessoas ricas disputando hospitais públicos e privados, principalmente privados, né, onde você poderia pagar o que você quisesse, e às vezes não havia vaga, mesmo você tendo dinheiro. Remédios e tratamentos caros, perdas de empregos tivemos aí durante a pandemia, queda do número de empreendimentos e, principalmente, insegurança quanto ao futuro das finanças e dos empregos. Então, hoje se comenta muito sobre o emprego do futuro, o trabalho do futuro, apesar da pandemia, né? E a conclusão que a gente chega no final disso tudo, qual que é? A eterna e única dependência de Deus. Sem eles, nós não somos nada, ainda mais financeiramente, né? Então, a pandemia, como início aí da nossa conversa, ela veio, eu acho que para desmistificar muito desses conceitos do dinheiro, né? Tivemos recentemente um ator que passou, acho que quase uma semana sendo falado dele aí nas mídias, né? Mídias sociais, né? Que estava gastando aí num hospital privado no mínimo R$ 30.000 por dia de tratamento, né? E no final, o final todos os senhores já sabem. Então, o que nós vamos conversar aqui é sobre esse tema muito complexo, um tema que não é fácil, e está sendo um desafio e um aprendizado muito grande para mim na hora de estudar, de preparar essas aulas, de conversar com todos vocês sobre esse assunto que é bastante complexo. Opa, deixa eu só correr aqui que ela... Só um segundinho, pessoal. Pronto, agora eu acho que embalou aqui. Ok, então vamos lá. Então, pessoal, o que é esse curso aí, né? A despeito das inúmeras brincadeiras, né? Nós vamos ver aí do que trata esse curso, né? Esse curso, na verdade, ele trata da complicada e antiga relação entre o homem e o dinheiro. Isso não é de agora, né? Nós vamos ver aí que isso já existe desde Gênesis, essa complicada relação entre o homem e as finanças, entre o homem e o dinheiro. Esse curso também ele apresenta os princípios e as posturas que, conforme a palavra de Deus, devemos adotar em relação a finanças e em diversas situações cotidianas. Então, sempre que possível, nós iremos trazer aí situações práticas, né, até um pouco da vivência que nós temos aí e um pouco de experiência de vida, principalmente nós que estamos desse lado aqui, já temos uma família, já temos filhos e já percorremos um pouco ainda essa caminhada, né, da vida. Iremos também trazer, durante esse curso, alguns aspectos interessantes aí para vocês, né? Com esse objetivo, né? O objetivo aqui não é ensinar como alcançar o sucesso financeiro à luz da palavra, mas fortalecer o entendimento do que o Senhor provê todas as nossas necessidades e, por meio da palavra, nos orienta a agir para termos uma vida financeira digna, equilibrada, de contentamento. Essa palavra nós vamos falar bastante. Independente de nós acumularmos ou não riqueza. Então, eu reforcei a palavra contentamento e no final da nossa aula de hoje, vou passar um vídeo que eu recebi ontem, muito interessante, né? Que, a despeito do seu autor, né? Que ele vem colocando algumas mensagens na internet, ele me trouxe uma mensagem que eu acho que tem tudo a ver com o que nós vamos discutir, principalmente hoje e principalmente ao longo desse trimestre, né? Então, é sobre isso que nós vamos discutir aí durante esse trimestre, principalmente. E aí eu vou apresentar um pouquinho para vocês, um pouquinho dessa programação das aulas durante esses 9 encontros, né? E aí está aí à disposição de vocês.
A primeira aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o homem e o dinheiro. Todas as aulas aí estão seguidas de alguns versículos, né, de algumas mensagens bíblicas, para facilitar o aprendizado e essa nossa troca de experiências. Hoje nós trazemos aí como foco principal, né, o de não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra. Na próxima aula iremos falar sobre riqueza e pobreza, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Depois, na terceira aula comigo, nós vamos falar como conseguir dinheiro. E vamos falar um pouquinho de trabalho, né? Do trabalho das tuas mãos comerás. Vamos falar na quarta aula de o crédito e a dívida. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Vamos falar um pouquinho disso também. Na quinta aula, nós vamos falar entre o consumismo e a ganância. E aí, lembrando um pouquinho lá de Mateus 6:33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Na aula 6, vamos falar um pouquinho sobre a liberalidade, trazendo aí o fazer o bem, emprestar e sem esperar nenhuma paga. Na aula 7, vamos falar da parte do leão, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na penúltima aula, trazendo uma dobradinha aí, previdência ou providência, aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. E na nossa última aula do trimestre, iremos falar que ninguém pode servir a dois senhores, né? A gente não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, essa é a nossa programação nas 9 aulas. Esperamos aí trocar uma série de experiências, principalmente com vocês. Seguindo adiante aqui, vou passar aqui que está dando uma pequena travada aqui, pessoal. Opa, vamos lá. O que é que nós vamos adotar também nesse trimestre como bibliografia, né? Como biografia, mais do que principal, a nossa Bíblia, né? Como fonte da verdade. Mas, além da Bíblia, trago para vocês tanto os catecismos de fé de Westminster e esses livros, né? Um livro interessante de Paul Tripp sobre sexo e dinheiro, de John Piper, Dinheiro, Sexo e Poder, de Gruden, a parte de negócios para a glória de Deus, um livro bastante interessante, fininho, e do Timothy Keller, também a parte de deuses falsos. E aqueles que quiserem depois complementar, também existem outros livros bastante interessantes do pensamento econômico-social de Calvino, um pouco de Deus e o dinheiro, um tomo número 1 de Calvino também sobre toda essa parte de dinheiro e finanças, e um livro bastante interessante de Jacques Ellul sobre o homem e o dinheiro. Além disso, vamos trazer algumas referências, principalmente de autores seculares, que fazem algumas remissões com a palavra de Deus durante também esse curso. Então, a nossa fonte principal, além da Bíblia, serão esses livros aí, que recomendo àqueles que quiserem se aprofundar no tema, principalmente os jovens empreendedores, né? Vale a pena ler esses livros aí, que são livros bastante interessantes a serem lidos. Principalmente esse livro, Dinheiro, Sexo e Poder, e o de Negócios para a Glória de Deus, são livros bastante interessantes. Seguindo na nossa aula aqui, eu queria trazer um pouco aí de histórico, né? Com essa foto, essa imagem ao fundo. Antes de eu falar um pouco do conceito de finanças, né? Essa imagem aí que se chama O Cambista e a Sua Mulher, uma imagem de 1514, ela é uma obra de cunho moralista, na qual ela contrapõe a oração e a avareza. Nós temos uma mulher que deixa de atentar para o seu livro de orações, um breviário, e passa a olhar para o dinheiro manipulado para o seu marido. E, a partir daí, ela começa a ignorar totalmente o seu livro de orações, né? O quadro, além disso, ele tem outras referências, mas que não aparecem aí no slide, porque eles estão na prateleira, né? E no livro de orações há uma virgem e uma outra do Cordeiro, e aí os historiadores dizem que se trata de uma passagem do Apocalipse,
Essa imagem ela é bastante interessante porque ela mostra essa eterna peleja, né, entre Deus e o dinheiro, trazendo aí um rápido conceito para vocês do que é finanças, né? Já que a gente vai falar de finanças e fé cristã, a gente pode começar por esse conceito aí de finanças, né? E no dicionário de economia lá de 1985, bem antigo, é claro que isso ao longo dos anos aí pode ter tido algumas modificações, né, mas não foram tantas. Nós já temos aí o conceito do que é as finanças, do que são as finanças, né? A área da economia que engloba os ramos de atividade, os processos relacionados com a gestão dos recursos públicos e privados, o dinheiro, o crédito, títulos, ações e obrigações pertencentes ao Estado, às empresas e aos indivíduos. Então, um conceito aí bem simplesinho para a gente começar a falar um pouco sobre esse tema das finanças. Depois disso, vamos falar um pouquinho sobre o conceito do dinheiro, né? É quase que uma utopia, né? A gente imaginar um mundo sem dinheiro, né? Os sistemas econômicos, desde que o mundo é mundo, eles já existem e a gente, ao longo desses anos, a gente não consegue se libertar dessa relação homem-dinheiro, né? Com toda essa propaganda maciça, diária, da busca pelo consumismo, pela ganância, pelo dinheiro, ela pode acabar esmagando o homem, e principalmente o homem cristão, que tem que colocar Deus acima de tudo. Então, rapidamente, aí sobre o que é o dinheiro, né? É um meio de troca que tem a vantagem de eliminar ineficiências do escambo, ou seja, da troca. É uma unidade de conta que facilita a avaliação e o cálculo. É uma reserva de valor que permite as transações econômicas serem conduzidas por longos períodos e por grandes distâncias. Esse autor ele ganhou um prêmio no ano de 2019, Niall Fergus, e depois ele escreve um livro, inclusive saiu um livro dele agora, a terceira edição, no ano de 2020, com o nome de Ascensão ao Dinheiro, né? É um livro bastante interessante. E no seu livro ele traz Calvino, pessoal. Há 5 remissões a Calvino durante o livro dele. E nós vamos comentar algumas dessas alusões a Calvino e ao pensamento calvinista na lógica do dinheiro, e conforme Niall Fergus, que é um professor de Harvard e estuda bastante essa relação entre o homem e o dinheiro. Vamos falar um pouquinho da natureza também do dinheiro, né? Já que nós estamos falando aí do dinheiro, vamos falar um pouquinho sobre isso. Opa, só um segundinho que travou aqui. Quem disse que Mac não trava, ele trava, né, gente? Só um segundinho. Deixa eu sair aqui, porque... Opa. Só um segundinho que tá... Voltamos aí, voltamos, Márcio, tá aí? Voltamos. Gente, desculpa, travou tudo aqui. Vamos lá, gente. Vou tentar correr atrás aí. Esse é um PDF que eu mandei para o pastor. Já vi que também ele foi meio cortado aí, né? Mas vamos lá. Então, esse próprio Niall Fergus, né, ele traz também nesse livro, né, uma frase bastante interessante sobre o dinheiro, né? Eu vou ler bem rápido aqui para vocês. Ó. O caráter intangível da maioria das moedas de hoje, talvez a melhor evidência de sua verdadeira natureza. O que os conquistadores espanhóis falharam em entender é que o dinheiro é uma questão de crença revestido de fé. Crença na pessoa que nos passa, crença na pessoa que está emitindo a moeda. Moeda não é metal, ele diz lá no seu livro, né? Ela é uma confiança escrita, parece não importar muito onde, se é prata, se é argila, se é ouro, se é papel ou se é o cristal líquido. Pode passar a próxima aí, pastor? Ótimo.
Isso aí é interessante, só para os senhores entenderem, né? O Niall Ferguson, no seu livro também, Ascensão ao Dinheiro, como eu disse, ele traz lá 5 remissões ao calvinismo no seu livro. E ele traz a figura dessas Scottish Widows, né? Então, o que é esse Scottish Widows, né? É uma empresa de seguros e de vida, de pensões, que existe lá até hoje na área da Escócia, em Edimburgo, para ser mais exato. Ela foi fundada em março de 1812. E como é que ela foi fundada na época? Se reuniram vários escoceses da época para criar uma espécie de seguro, uma proteção para todas as viúvas e parentes, mulheres, né, parentes do sexo feminino, de alguns homens mais notáveis da sociedade. E todos esses foram liderados por um reverendo na época, o reverendo James Gunt, né? Esse era um reverendo da linha calvinista, com vários pensamentos calvinistas. Então, desde a época, ele, tendo essas habilidades religiosas e habilidades relacionadas ao dinheiro, ele começou a raciocinar no emprego do dinheiro também, de uma forma mais comedida e atendendo aquelas pessoas que mais necessitavam naquele momento. Próximo aí, pastor, por favor. E aí, só para os senhores terem uma ideia, está meio cortado, eu vou ler as palavras aqui também, quantas vezes aí nós vemos essa relação entre o dinheiro, né, e a Bíblia. A palavra mina, ela aparece cerca de 5 vezes na Bíblia. A palavra dracma aparece 6 vezes. A palavra moeda aparece 15 vezes. A palavra lucro aparece 17 vezes. A palavra talento aparece 59 vezes na Bíblia. A palavra riqueza, 121 vezes. Dinheiro, 132 vezes. A palavra ciclo, 147 vezes. A palavra prata, 310 vezes. E a palavra ouro, 483 vezes. Dando aí um total de 1.295 vezes que esses tipos de palavra, ou essa tipologia aí de dinheiro aparece na Bíblia. Ela aparece em cerca de mais de 2.000 versículos, né? E há uma conta aí de que ela está presente em cerca de 40% das parábolas de Jesus. Próximo, por favor. Esse próximo slide é um slide interessante. No ano de 2019, um site chamado A Gazeta lançou, à época, um assunto bastante interessante, que eram os 12 mandamentos para se investir no ano de 2020, mas mandamentos, e ele colocou entre aspas, né, mandamentos de Jesus. E aí esses mandamentos eram mandamentos assim bastante práticos até para todas as pessoas, né? E eu vou ler rapidamente aqui, o link está na parte de baixo. Eu acessei esse link recentemente, ele ainda está vigendo, né, esse link. E são conselhos assim bastante interessantes e tem um cunho cristão em torno deles, pessoal. O primeiro é que ele fala, né? O primeiro mandamento, né? É um mandamento que ele chama de fique no azul. E aí ele coloca esse espécie desse amparo bíblico aí, né? Que é a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, ele chama ele do primeiro mandamento. O segundo mandamento é o cuidado com empréstimos e juros abusivos. Né? Não seja como aqueles que, com aperto de mão, empenham-se como outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama que dorme? Nós encontramos isso aí lá em Provérbios 22. O terceiro mandamento que ele nos dá é o de faça um planejamento financeiro. E aí ele traz lá uma remissão de Lucas 14. Qual de vocês, se construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completar? Pois se lançar o alcance e não for capaz de terminá-la, todos que a virem se rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Quarto mandamento
vindo também de Isaías, fala com atenção com os gastos desnecessários. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Está lá em Isaías 55. O quinto mandamento ele fala da poupança, trazendo também os ensinamentos de Provérbios. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. No sexto mandamento, ele traz uma remissão lá de Mateus 25, e ele diz: seja um investidor e multiplique os seus bens, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não a tem, aí que lhe será tirado. Sétimo mandamento bastante interessante: não tenha preguiça de trabalhar. Traz lá também os ensinamentos de Provérbios 6, de 9 a 11. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, né? Cruzando um pouco os seus braços para descansar, e a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. Depois ele fala do oitavo mandamento aí que serve para nós no dia a dia, né? Fuja do dinheiro fácil. Feliz é o homem que empresta com generosidade, com honestidade, conduz os seus negócios. Isso está lá em Salmos 112, 5. Nono mandamento trazido, pessoal. Nada de sonegar impostos, ainda mais aí em mês, né, de finalização de imposto de renda, né? É um conselho aí bastante interessante também, né? Um mandamento, entre aspas, bastante interessante. Dei a cada um que ele é devido. Se é imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Isso nós vimos também na palavra de Deus em Romanos. Décimo e antepenúltimo: evite ser fiador de alguém. O homem com pouco entendimento compromete-se ficando fiador do seu próximo, lá em Provérbios 17, 18. Antepenúltimo: construa uma herança para os seus filhos. Eu vi o pessoal falando aí de casamento, de filhos, né? Interessante isso. O homem de bem deixa herança aos seus filhos. Está lá em Provérbios 13, 22. E o último mandamento, a última dica: seja um empreendedor. Acho que o André aí estava comentando de empreendedorismo, né? E isso nós vimos também lá em 1 Tessalonicenses 4. Seja um empreendedor, esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Então, aí umas dicas aí bastante interessantes que ele traduziu aí em 12 mandamentos. Próximo, por favor, pastor. Vou dar uma corrida aqui, que perdemos aí um. Mas da onde que a gente vê isso, né, pessoal? Nós já vimos isso lá desde a queda, na hora que os homens foram expulsos para fora do Éden, né? Lá em Gênesis 3, de 17 a 23, já existia, a partir do momento da queda, né, um comando bastante explícito e que foi dado por Adão, né? Então, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, a que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá delas o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não se estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou para fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. E aí, Agnus Deaton, nesse livro aí, A Grande Saída, um livro de 2013, ele já trazia alguns questionamentos interessantes sobre isso, né? Que, de fato, a agricultura ela cumpria o seu papel. E o homem, através dessa queda, ele começou a trabalhar e lavrar a terra. Próximo slide, por favor. E aí a queda, pessoal, como eu disse para vocês, né, ela traz esse ciclo aí, né, uma redução de produtividade na terra,
uma redução da produtividade do trabalho, levando a uma possível escassez. Então, o fruto da nossa queda perante o Senhor é que nós levamos a isso, e o trabalho ele provém daí. Desde a queda, nós já temos essa questão do trabalho, do dinheiro, das finanças, do trabalho diário. Próxima, por favor. E aí vem uma pergunta bastante interessante, né? A Bíblia, ela é um manual de finanças? E aí, Jacques Ellul, naquele livro que eu mostrei para vocês, um livro de 1954, ele traz alguns insights interessantes. Não é possível elaborar uma doutrina cristã do dinheiro. Em primeiro lugar, porque não foi para isso que a revelação nos foi entregue nas Escrituras. E menos ainda que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Na perspectiva da salvação, a organização do mundo é sem relevância ou sem importância. Certamente é bom que o homem organize o mundo, mas é este mundo da queda e não a tal organização que está ligada à redenção que todos nós procuramos também. Próximo slide, por favor. Continuando nessa mesma toada de saber se a Bíblia é um manual de finanças ou não, né? Ele também continua, esse próprio autor, aí, o Jacques Ellul, traz, né, que quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos o engajamento de um diálogo, uma palavra pessoal que me é endereçada e me interroga sobre o que eu faço, sobre o que eu espero, sobre o que eu duvido e definitivamente sobre o que eu sou. Por isso que a Bíblia me diz sobre o dinheiro, escreve-se nesse diálogo. E ela não transmite nenhuma descoberta objetiva de onde se poderia tirar um sistema geral. E nessa toada também, próximo slide, por favor, é que nós vemos, pessoal, que a Bíblia ela não é um manual de finanças, né? O homem ele deve tratar a questão de dinheiro no seu exato contexto, uma vez que os textos bíblicos, eles são o quê, pessoal? Fragmentos de uma revelação global. Você não pode considerar os textos bíblicos isoladamente, mas dentro de um contexto de uma revelação do nosso Deus. Eles também são elementos dessa relação entre Deus e o homem. E é a partir desse ponto que a Bíblia fala em dinheiro. E, por último, são textos que nos comprometem. E aí vem uma ressalva bastante interessante. Não se trata de orientações para escolhas racionais, tampouco para conclusões objetivas, racionais. Próximo slide. Em virtude disso, eu trago um texto bastante interessante, um texto lá de Jeremias, pessoal. Capítulo 32 de Jeremias, depois, se os irmãos puderem ler, né? É interessante que ele traz ali, o título desse capítulo se chama Jeremias compra um campo. E aí, só para trazer um pouco de história bem rápido para vocês, né? Esse capítulo 32 de Jeremias, ele dá um relato, o relato mais detalhado de uma transação comercial em toda a Bíblia. Então, durante todos os capítulos da Bíblia, não existe uma transação comercial tão detalhada como em Jeremias 32. Jeremias, na hora que estava proferindo essa profecia, que era a quarta das profecias, né? Ele estava preso por ordem do rei de Judá. E por que ele estava preso? Porque ele tinha anunciado o fracasso e a destruição de toda a cidade de Jerusalém. Como eu disse para vocês, era o quarto grupo de profecias do reinado lá de Zedequias, no ano de 587 a.C. Era a terceira vez que as forças de Babilônia estavam circulando a cidade, já que o rei dos caldeus ele não gostava de não ter autoridade sobre os judeus. E aí Jeremias, ainda preso, ele faz uma transação comercial com o seu primo, né, de nome Anameel. Ele faz uma compra de uma terra baseada simplesmente na fé. E que fé era essa, pessoal? A fé da restauração do seu povo. Ou seja, o povo estava circulado pelas forças da Babilônia, já não se existia mais esperança, não se existia mais qualquer fé no Senhor Deus. E Jeremias, apesar de todas as profecias ao rei daquela época, o rei o encarcerou e ainda se baseado na fé, baseada nas palavras de Deus, ele vai lá e compra uma terra, garantindo que o seu povo seria restaurado
futuramente. Próximo slide, por favor. E aí, pessoal, já caminhando aí para os finalmente, né? A Bíblia, ela não é um manual de finanças. Mas então, né? Como que a gente deve se comportar em relação ao dinheiro, né? A gente tem que impor a lei da graça à sociedade, né? O sola gratia que tanto defendemos, né? A gente tem que separar o mundo espiritual do mundo material, isso nós vemos lá em Efésios, né? A gente tem que se isolar do mundo, lá em Romanos, né? Não vos conformeis com este mundo. A gente tem que considerar o dinheiro uma bênção, uma maldição, ou a gente tem que agir como um mordomo fiel, dependente de Deus. E todos esses questionamentos é o que nós vamos ver nas próximas 8 aulas aí do nosso trimestre. Então, a gente vai tentar mostrar para vocês que a Bíblia não é um manual de finanças, mas são orientações bastante diretas de Deus sobre como a gente deve se portar em relação ao dinheiro. Próximo slide, por favor, pastor. E aí, nesse sentido, trago aí o Salmo 24:1, para que a gente mentalize durante a semana, né? Um salmo bastante interessante, que às vezes todos nós, eu me esqueço também, de pensar nesse salmo e de vivenciá-lo no seu dia a dia, né? Que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo, os que nele habitam. Como eu disse no início da nossa aula, né, pessoal? Contexto de pandemia, trazendo várias incertezas aí sobre o futuro, principalmente vocês jovens aí, pensando em casamento, pensando em emprego, vendo muitos amigos, familiares, também em situações adversas, né? A gente tem que realmente confiar que existe um Deus maravilhoso que cuida de nós e que nós somos dependentes dele. Próximo slide, por favor, pastor. E aí Mateus também, Mateus 6:19, vem para reforçar isso para a gente. Mateus 6:19-21, né? Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí também estará o seu coração. Com isso, pessoal, eu vou tentar aqui agora, pastor, se eu puder aí descompartilhar a tela, eu vou tentar compartilhar aqui um vídeo que eu carinhosamente aí separei para vocês. Se vocês já estiverem vendo a minha tela, por favor, vocês me avisem aí. Vamos sim. Estou vendo a tela já. Já, Olha o né? vídeo aí. Ótimo. Esse vídeo, pessoal, eu recebi ontem de um grande amigo meu, tá? E eu achei interessante compartilhar esse vídeo com vocês, que, apesar de ser secular, ele traz algumas imagens bastante interessantes sobre a nossa aula e sobre esse trimestre que nós vamos vivenciar. Vamos lá, deixa eu rodar aqui o vídeo, se não travar de novo, né, pessoal? Hoje, me desculpe, mas eu fui abandonado pela informática aqui. Fui abandonado de novo, pastor, pela informática. Mil perdões. Sem problema. Não consegui. Esse vídeo, pessoal, só para vocês terem uma ideia, é um vídeo de um rapaz chamado Darman, tá? Tá no YouTube. Não sei até se o pastor consegue aí colocar o YouTube. Deixa eu Né? ver, deixa eu procurar aqui. É um vídeo de 4 minutos, eu sei que nós passamos aí o horário, né? E vê se eu consegue colocar esse vídeo aí, pastor. Enquanto eu tento sair da tela aqui. Vou dar o... Qualquer coisa eu mando aqui depois no grupo também. Você me manda o link do vídeo, que eu mando aqui no grupo.
Caiu. Caiu de novo, né? Caiu de novo. Vou chamar aqui, então, o nosso presidente para finalizar nossa aula. E nosso diácono caiu aí, Márcio. Cadê o nosso presidente? Tô aqui. Tá só... Dá os avisos aí de hoje à noite. E vou deixar, agora galera, finalizando aí. Hoje aí, já vou dar um resumo aí, né? Para quem não estava. Sexta-feira tivemos um PG presencial. Glória a Deus, voltamos, seguindo as regras, tudo bonitinho. Devagar estamos voltando aos poucos, então tá top. Teremos uma programação massa esse sábado. Não vou dar spoiler do tema, mas a gente vai mandar. Se não é ainda terça, agora já uma artezinha massa do tema. Vai tá bem ligado aí, acho que não ligado diretamente ao nosso tema aí do dinheiro da EBD, mas é um tema que também é bem legal aí, que está presente em nossas vidas diariamente e muitas vezes passa percebido. A gente tende a procurar muito em outros âmbitos, mas aí a gente vai ter uma visão agora, né, da Bíblia acerca disso. Vai ser massa, vai ser massa. Então não vou dar spoiler, mas fiquem ligados aí essa semana. E claro, né, aí hoje de manhã tivemos a nossa reunião de oração com o CMO, foi uma bênção, dirigida aí pela MP, a galera participou, foi legal demais, foi muito abençoado. E encerrando com chave de ouro aí esse fim de semana, só sucesso. Tivemos hoje o culto em homenagem ao MP aí, a respeito do Dia do Jovem Presbiteriano. Então, galera, vamos lá, vamos, quem puder ir no presencial, quem estiver indo, quem estiver saindo de casa para outras coisas, pode sair também para ir da igreja. Então, partiu lá, quero ver a galera em peso, vou contar quem estiver lá, vou sair contando um a um ali e cobrar. Tô brincando essa parte, mas vamos lá, galera, vamos marcar presença aí, vai ser bênção demais, vai ser show. Esses são os avisos. É nóis. Vamos encerrando nossa aula, então. Ora aí pra gente, né? Bora, vou orar sim. Oremos, então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, Senhor. Obrigado porque o Senhor está sempre conosco, Senhor, acalmando nossos corações, Senhor, nos dando oportunidade de aprendermos mais de Ti, Senhor, está nos dando tudo, Senhor, nos dando a Tua palavra, Senhor, de forma tão fácil acesso, Senhor, de tão fácil acesso, nos dando meios de estar aqui com os irmãos em comunhão, Senhor, estar aqui orando, Senhor, abertamente, Senhor. Estamos tendo esse espaço, Senhor, de crescermos, Senhor, de aprendermos mais de Ti, Senhor, de aprendermos a Tua palavra, Senhor, e com isso glorificarmos o Teu nome, Senhor, dia a dia, Pai. Pedimos para que o Senhor esteja nos guiando no restante desse domingo, Senhor, e nessa semana, Pai, que o Senhor esteja já colocando nos nossos corações, Senhor, que com o aprendizado que tivemos aqui, Senhor, a respeito dos dinheiros, Senhor, que possamos entender, Senhor, cada vez mais, Senhor, do que o Senhor quer que nós façamos com esse material que nós já vimos que é bênção em nossas vidas, Senhor, mas que temos que ter muito cuidado, Senhor. A linha é muito tênue do amor que temos por esse elemento em nossas vidas, Senhor. Então, que o Senhor esteja colocando nos nossos corações aí essa consciência ao longo desse trimestre, Senhor. E que esteja abençoando, Senhor, o pastor Davi, Senhor, o Márcio, Senhor, no decorrer desse trimestre que está começando, Senhor, que possa ser bênção, que eles possam ser ferramentas em Tua mão, Senhor, para trazer um conhecimento, Senhor, embasado na Tua palavra, Senhor, um conhecimento, umas aulas didáticas que sejam legais, que a galera esteja divertindo e participando, Pai. Esteja tocando o coração dos que não vieram, Senhor, para que eles possam estar participando cada vez mais. Esteja nos abençoando agora, Senhor, nesse domingo, Senhor, que possamos estar descansando em Ti hoje, Senhor, focados em Ti hoje, e retornando à Tua casa hoje à noite, Senhor, para o culto da mocidade. Esteja abençoando cada um aqui, os que não puderam vir, Pai. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Bom almoço e até de noite, hein? Todo mundo em peso. Vamos lá. Bom, galera, boa tarde.